Renda fixa rendendo 21, 22, 23% ao ano. Será que vale a pena mesmo ou é furado? Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender se vale ou não vale a pena, por que paga tanto e como analisar esse tipo de renda fixa. Tudo isso e mais um vídeo com muita entrega direto ao ponto em tempo recorde, porque eu valorizo muito seu tempo, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender, porque aqui não tem economês, a única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você, é o seu like. Então já aproveita, deixa o like no vídeo, fica aqui o meu muito obrigado para todo mundo que curte os vídeos aqui, isso ajuda demais o canal. E aproveita também que você tá aí perto, depois do like, caso ainda não seja inscrito aqui no canal, clica aqui para se inscrever, ali no sininho também, e já marca como todas, ativando as notificações para receber sempre os avisos de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles com um único foco, que é ajudar a botar dinheiro no teu bolso. Por isso e por todo o conteúdo de qualidade, eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, indo direto ao ponto então, a primeira questão a entender sobre renda fixa é que existem níveis de renda fixa, existem tipos diferentes e algumas vão pagar mais, outras vão pagar menos. E tudo isso está relacionado principalmente ao nível de risco. Sendo que aqui no Brasil nós temos uma hierarquia de segurança dos títulos ou de risco, onde o que tem de menos arriscado no Brasil são os títulos públicos, são considerados aqui a taxa livre de risco com garantia soberana. Depois nós temos os títulos bancários com um fundo garantidor de crédito, e aqui cabe uma ressalva de que existem bancos que não são tão seguros assim, mesmo a gente tendo o fundo garantidor de crédito, tem bancos, por exemplo, que podem estar à beira da falência e isso não é tão seguro. Mesmo que você tenha o FGC não cobre 100% do universo de cobertura, digamos assim. Aliás, cobre apenas algo como 2,2, 2,3% do universo total de cobertura. E isso significa dizer, ao contrário do que muita gente pensa, que se vários bancos quebram ao mesmo tempo, nós podemos sim ter problemas com o FGC. Ele pode não ter dinheiro para pagar todo mundo e aí, meu amigo, não tem uma outra camada de garantia. Você simplesmente fica sem aquele pagamento, é um risco que você corre. E da mesma forma, se um grande banco chega a quebrar no Brasil, por exemplo, o fundo garantidor de crédito dificilmente vai ter dinheiro, já que se a gente pegar os maiores bancos aqui do Brasil, embora seja muito difícil que eles quebrem, mas tem alguns bancos no Brasil com mais de 10% que o capital total é circulando em bancos, ou seja, se um desses bancos chega a quebrar, pela matemática básica aqui a gente já percebe que o fundo garantidor de crédito não tem dinheiro para pagar todo mundo. Mas é claro que ele é uma camada a mais de proteção, ou seja, eles são bastante seguros. Eu só estou explicando aqui como é que funciona esse mecanismo. Ele é uma garantia total de que você vai receber seu dinheiro, é simplesmente uma camada a mais de segurança, e por isso títulos bancários são considerados muito seguros depois dos títulos públicos. Depois disso nós vamos ter os títulos privados, que não fornecem garantia por fundo garantidor de crédito, onde existem outros sistemas de garantia, mas basicamente você vai estar emprestando o seu dinheiro para alguma empresa, e caso ela passe por problemas mais sérios, ela pode não te pagar também. Então sempre tem um risco. Aqui a gente tem um risco ainda maior do que dos títulos bancários ali com FGC. E trocando em miúdos, renda fixa é simplesmente você emprestar o seu dinheiro para alguém. Você pode emprestar lá para o Tesouro, nesse caso aqui dos títulos públicos. Você pode emprestar para os bancos, esses com fundo garantidor de crédito. Tem também formas de emprestar para os bancos que não tenha fundo garantidor de crédito, e você pode também emprestar para outras empresas que não bancárias. Sendo que o maior risco dentro da renda fixa é justamente você não receber. Vale também destacar aqui que quanto mais alongado o prazo, também maior o risco, e é por isso que você tende a receber um pouquinho mais quanto maior o prazo dentro da renda fixa. Entendido isso, nós chegamos no ponto em que, para eu receber taxas altas na renda fixa, eu preciso correr um pouquinho mais de risco. E é por isso que alguns projetos dentro da plataforma da Inco chegam a pagar aí 23%, até mais do que isso. Mas David, eu já vi oferta de renda fixa pagando 30% ao ano. Bom, aí a gente já foge bastante do razoável. Por quê? Por que a Inco tem hoje lá dentro da plataforma projetos que ofertam aí rentabilidades de 21, 22, 23%? Porque além dessa questão dos níveis de risco, nós temos a própria renda fixa pagando muito mais nesse momento. Os juros futuros estão aí por volta de 15% ao ano, ou seja, se a gente assume que a renda fixa paga 15% ao ano, olhar para um título rendendo 22%, eu estou aqui com aproximadamente 50% a mais. Isso não é lá tão distante assim. Agora, quando eu olho para um título pagando 100% a mais do que a taxa padrão aqui de juros, né, pegando o juro futuro, aí significa que o risco sim está num nível exagerado e muito provavelmente você não tem lá muitas garantias de que vai receber, ou um índice de default de inadimplência significativo. O que é isso? É você ter, por exemplo, 10, 15, 20% de chance de não receber. E aí, meu amigo, se isso acontece, principalmente para quem não diversifica, fica longe de valer a pena, porque mesmo que você tenha uma rentabilidade
rentabilidade prometida maior, você não vai conseguir efetivar aquilo ali. Agora, continuando aqui, para entender se vale a pena, é necessário entender como é que funciona a plataforma da Inco. Eles recebem uma infinidade de projetos de empresas lá querendo captar na plataforma. Afinal de contas, o juro, embora para a gente seja um juro alto, ou seja, a rentabilidade acima da média, para as empresas pode fazer muito sentido porque o juro para eles é menor. Eles tomam um crédito a um custo menor, por exemplo, do que eles conseguiriam num banco, principalmente porque o banco vai travar o balanço deles. E dentro da Inco, essas empresas conseguem fazer captações pontuais, repartir essas captações, enfim, eles conseguem remanejar muito melhor do que dentro de um sistema financeiro tradicional. Só que a maioria dos projetos que chegam para a Inco param nos filtros deles, ou seja, não seguem adiante. A maioria é reprovada. Em resumo, a Inco faz um bom filtro, principalmente porque a reputação da plataforma, que é uma plataforma de investimentos coletivos, está muito ligada ao sucesso dela, que é ter boas empresas e investidores felizes porque estão recebendo em dia. Entendido isso, na sequência, depois de passar no filtro da Inco, a Inco vai trazer ali um rating para essa empresa, para essa captação, ou seja, é uma classificação de A a E, sendo que A é aquilo que é menos arriscado e E é aquilo que é mais arriscado dentre as empresas que passaram na plataforma. E feito isso, depois da captação aprovada, a Inco disponibiliza essa classificação, esse rating e toda a documentação necessária para análise dessas empresas, para que nós investidores possamos analisar para ver se faz ou não faz sentido emprestar dinheiro para aquela empresa. Agora, afinal de contas, como saber se vale ou não vale a pena? Primeiro, a gente precisa partir de dois princípios básicos que tem muito mais a ver com você do que com os projetos. São os filtros iniciais que você precisa respeitar. E o primeiro deles é o seu perfil de risco. Por exemplo, se você é uma pessoa extremamente conservadora, nunca fez outros investimentos, não tem uma reserva de emergência formada, você não tem perfil ainda para esse tipo de investimento. Você precisa de um pouquinho mais de experiência, ter aí outros investimentos de renda fixa, ter passado principalmente por aqueles outros investimentos que eu falei que tem risco menor, lá por um tesouro direto, títulos públicos, passado por outros investimentos com fundo garantidor de crédito, outros tipos de renda fixa, para só depois olhar para esse tipo de investimento. Segundo princípio básico, a diversificação. Você vai utilizar esse tipo de investimento um pouco mais arriscado como parte da sua carteira, parte dos seus investimentos. Você não pode ter ali uma grande concentração, como por exemplo, ter 50% do seu patrimônio em investimentos desse tipo. E principalmente, entra aqui na parte de diversificação também, entender que esse tipo de investimento carece de uma diversificação maior. Por quê? Porque tem um risco de default, um risco um pouquinho maior. A Inco hoje, salvo engano, contando todo o histórico de pagamentos lá dentro da plataforma, né? E vale lembrar aqui que não é a Inco que paga, são os projetos. Mas a Inco faz um filtro tão bom que lá dentro da Inco, contando todo o histórico, são menos de 4% de atrasos dentro da plataforma. Isso significa estatisticamente que se você tivesse desde o início da Inco investido em 100 projetos, 96, 97% deles estariam em dia. E isso é excelente porque mesmo considerando os atrasos, a rentabilidade é bem acima da média. Agora, por outro lado, pensa você se você não diversificasse, se você tivesse escolhido somente um projeto e justamente aquele que você escolheu atrasou. Você até tinha uma rentabilidade prometida interessante, mas você não recebeu e virou um processo judicial, você não sabe exatamente quando você vai receber. Como você não respeitou o princípio da diversificação, você incorreu num risco muito maior do que quem respeitou. Então, esses são dois princípios básicos que você precisa respeitar. Depois disso, para finalmente entender se um projeto específico vale a pena, você deve avaliar a documentação antes da abertura da captação. Ou seja, a Inco geralmente abre às 13 horas para captação e geralmente vai muito rápido. Tem captações que demoram segundos para esgotar, então você tem que ficar atento. Mas você não deve entrar somente às 13 horas ou 12h59 para pegar ali essa captação. Você precisa entrar antes, porque antes você vai ter ali todos os documentos para você analisar em relação a essa empresa. Sendo que o primeiro ponto que você precisa analisar no projeto é justamente aquele rating que a Inco coloca, né? Aquela classificação de A a E em nível de risco. Eu, por exemplo, costumo dar foco nos ratings A e B. Quando você faz isso, você já reduz bastante o risco. Já sobre os documentos, a Inco disponibiliza isso que eu estou mostrando aí na tela para você, e é isso que você precisa olhar, além de todos os dados sobre a empresa. Aqui a gente está vendo o prospecto, né? Eu estou com um PDF aqui do prospecto de um lançamento, aliás, de uma captação que foi aberta hoje, na data em que eu estou gravando o vídeo. Aqui eu estou falando de março de 2025, e aqui nós temos a operação. Então, olha só, primeiro ponto, é um grau de risco B, ou seja, está aqui entre A e B, é um ponto positivo para esse projeto em específico. A outra questão que você precisa analisar, a modalidade de pagamento. Então, o que a gente está vendo aqui? Eu estou vendo aqui que ele tem juros mensais, né? Então, o pagamento mensal daquilo que
vai acumulando de juro. Isso ajuda a mitigar risco também, então todos os meses eu vou recebendo os juros. O prazo aqui é um prazo relativamente curto, 15 meses só. E a rentabilidade projetada chega aqui a 21%, né? São CDI mais 5%, isso ao ano. O investimento mínimo é de R$500 e o investimento máximo de R$5.000. Isso nesse projeto em específico. O mínimo de R$500 ele vale para qualquer projeto lá dentro da Inco. Agora, esse investimento máximo depende muito do tamanho da captação. Quando são captações menores, eles limitam a 5.000, justamente porque vai muito rápido lá dentro da plataforma. Aqui você também consegue consultar o fluxo de pagamentos, né? Uma planilha para você baixar e simular, isso é bem interessante. E depois a gente tem aqui as garantias da operação, isso é um ponto importante para você observar. Então, nesse caso aqui, nós temos aval da pessoa física, aval da pessoa jurídica, que é a própria empresa que está captando, alienação fiduciária das cotas da SPE, ou seja, da constituição aqui da empresa que está construindo esse empreendimento específico, cessão fiduciária dos direitos creditórios e hipoteca de bem imóvel, ou seja, as unidades imobiliárias aqui. Agora, vale a pena eu ter aqui a hipoteca como garantia de um empreendimento que sequer começou? Não faz lá muito sentido, né? Se ele está captando para um empreendimento que não começou, eu posso ter garantias de algumas unidades, mas se as unidades não existem, na prática eu não tenho garantia de nada. Então aqui abaixo a gente vê mais dados sobre o empreendimento. Então, que empreendimento é esse? Para qual empreendimento? Para qual SPE que está captando? Aqui a gente tem todos os detalhes, né? Já tem registro de incorporação, então esse é um ponto positivo. Você consegue ver o ticket médio, o número de unidades e o percentual de obra. Então aqui a gente já consegue ver que tem 76, quase 77% de percentual de obra. Então, embora as unidades não estejam prontas, eu tenho já aqui boa parte do caminho andado. Então, numa hipótese mais negativa, esse empreendimento se torna mais fácil de ser finalizado, né? Se a empresa, por exemplo, quebrar. E depois, logo abaixo aqui, eu vou ter os dados da própria empresa, ou seja, qual é o patrimônio líquido da empresa, qual é o lucro líquido da empresa no último exercício anual apurado, qual é o endividamento líquido dessa empresa. E vai lembrar aqui, né, incorporadoras, por exemplo, né, empresas que constroem empreendimentos para venda, elas têm um grau de endividamento bem maior do que o comum. Então aqui nesse caso a gente tem um grau de endividamento de 607%. Eu prefiro o grau de endividamento de menos de 500%, tá? Mas eu não deixaria de investir nesse projeto como forma de diversificação por essa questão, mas se ele excedesse muito aqui, né, fosse 1.200%, 1.300% de grau de endividamento, aí sim eu não invisto. E um outro detalhe é o histórico da empresa. Então aqui dentro da própria Inco, ela já fez 7 captações, já finalizou 6 captações, já captou 29 milhões e está com 100% dos pagamentos em dia. Então isso aqui é importante, né? Se a empresa está pagando, é um grau de segurança a mais que eu tenho. Depois, uma outra questão que eu gosto sempre de dar uma olhadinha é aqui, ó, por exemplo, no Reclame Aqui. Então vamos dar uma olhada em como é que está a empresa, essa empresa em específico. O que é problema aqui? O que é alerta? Quando a empresa tem muitas reclamações, não responde às reclamações e tem muita questão de atraso de obra, etc. Quando a gente olha essa aqui em específico, a gente vê aqui que tem 2 reclamações recebidas. Vou botar aqui geral. Tem 8, né? 8 reclamações recebidas. Então deixa eu ver aqui, ver todas as reclamações. Ausência de planta arquitetônica com detalhes de vigas e colunas. Não influencia aqui para nossa análise. Construtora inadimplente com taxa de condomínio. Uma reclamação. Empresa não pagou de extrato no prazo acordado. Aí já está marcado como resolvido. Problemas estruturais nas paredes do apartamento. Mudança de vagas fora dos critérios estabelecidos. Divulgam entrega antecipada, mas entregam tudo inacabado. Está marcado aqui como resolvido. E venda de apartamento para 2 pessoas. Aí tá aqui falando sobre a imobiliária, enfim, né? Não me parece ser um problema da construtora em si. Teria que dar uma olhadinha a mais aqui, mas olha só, em 2 anos de reclamações, não tem nada aqui tão significativo assim, né? Que faça a gente, por exemplo, ligar o alerta aqui em relação a não receber dessa empresa. São reclamações que qualquer construtora tem, ponto. Então, nesse projeto em específico, por tudo aquilo que a gente viu aqui, eu particularmente investiria. E diga-se de passagem, eu não estou aqui recomendando que você invista em nada, eu estou mostrando aqui de maneira bastante transparente como é que eu faço para analisar e te ajudando a entender como é que funciona essa análise, essa avaliação pessoal que você deve fazer antes de investir em algum projeto lá dentro da Inco. E por fim, vale lembrar que risco sempre existe. Risco a gente não consegue evitar, mas a gente tem o poder de mitigar, ou seja, diminuir o risco. E quanto mais você faz o dever de casa, menos risco você corre. Outro ponto que eu julgo importante abrir aqui para você é que eu invisto lá na Inco há aproximadamente 3 anos. E de todos os investimentos que eu já fiz, que são muitos, eu não tive nenhum default até hoje, ou seja, nenhum atraso sequer. Isso não significa que eu não vá ter no futuro, mas pegando estatisticamente, esse é um nicho que eu gosto bastante de investir, nessa espécie de investimentos coletivos. E em todas as outras plataformas que eu investi no passado, eu tive sim default.
A única até hoje que eu não tive foi na Inco. E é por isso que eu julgo tão importante essa questão da taxa de inadimplência. Caso esse tipo de investimento faça sentido para você e você deseja abrir conta na Inco, eu recomendo que você faça isso pelo nosso link aqui, porque ele dá 1% de cashback no seu primeiro investimento como bônus. O link está aqui na descrição, eu estou deixando também no comentário fixado. Dito isso, sem mais, eu fico por aqui. Já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.